Juliana Martins, bem-vinda. Obrigada. Bom dia, prazer tê-la aqui. Prazer é todo meu. É nosso. E você concorda que é um assunto polêmico? Muito polêmico. É uma responsa, muitas vezes, né, do lado de vocês aí, que tem a especialidade para nos indicar e nos orientar da melhor forma, mas também algumas coisas a gente tem que ponderar. Então, a gente vai bater muito papo, a gente vai entender aí a sua opinião e as informações sobre alguns tipos, né, de princípios aí ativos e de alimentos que a gente pode usar para adoçar tudo no dia a dia. Certo, vamos começar. No final, a gente vai tirar a nossa conclusão e você vai dizer, assim, na sua opinião, isso aqui pode ser mais legal. Tá. Tá bom? Combinado. Vai ser nosso objetivo. Espero perguntinhas de vocês. No primeiro, olha lá, a gente já vai abrir com ele, que é delicioso. O mel tá aí na tela, a gente tem aqui na mesa. E até pro pessoal ter informações extras. Uma colher de mel tem 61 calorias. O índice glicêmico tá aí. É mais ou menos 55, é considerado... É uma colher de sopa, tá? É uma colher de sopa, em média, né? 25 gramas. 25 gramas? Ah, legal, é bom a gente saber em gramas também. Então, uma colher de sopa tem normalmente 25 gramas. Sim. E é considerado um baixo, meio quase médio. Né? Índice glicêmico. Esse índice glicêmico. Vamos lá, vamos falar do mel, então. O que você acha do mel? Então, primeiramente, vamos falar sobre os açúcares que são intrínsecos, né? Os açúcares presentes nos alimentos. O mel, ele é um polissacarídeo, então acredita-se que o corpo ele vai produzir mais energia para quebrar e transformar ele num monossacarídeo, que é a forma absorvível, né? Dele no organismo. Isso, Tá. das sacaroses, do carboidrato. Do carboidrato. Então, o mel, ele não vem sozinho, né? Ele tem esse açúcar intrínseco e ele tem oligoelementos. Uhum. Dependendo do lugar onde ele é produzido, do tipo de abelha, tem várias variações, tá? Ele pode conter substâncias benéficas para o organismo, como selênio, zinco, algumas vitaminas. Tá. Então, não está consumindo puramente açúcar. Açúcar. Então, aqui a gente tem... E até a parte de bactericida, também, né? Que a gente fala bastante. Sim. O mel pode ser uma boa opção. Assim, olhando até em calorias, a gente vai fazer algumas comparações também, né? Por isso que eu pedi pra gente colocar essa tabela. Eu acho importante o público ter essa informação. Sim. O fato do nosso corpo ter que quebrar esse açúcar já faz com que ele trabalhe mais e que o metabolismo não fique ali estagnado só recebendo açúcar, certo? Sim, diferentemente da sacarose, né? Que a sacarose ela já está na sua menor forma, então já é um monossacarídeo, é rapidamente absorvido, então ele eleva muito mais rápido a glicemia. A sacarose a gente encontra onde? Açúcar normal. No açúcar normal. É o próximo que vai entrar aqui, Gláucia? Já é o açúcar normal? A gente vai falar da frutose. Então, a gente vai em cada um que entrar aqui das nossas imagens. A gente vai falando. E aí você fala o que é cada um. Então, assim, mel pode ser uma boa opção. Pode, uma boa opção. Uma boa opção natural, né? Natural. Tá aí. Então, mel, vamos colocar um joinha pra ele dentro dessas quantidades que tem que entrar na dieta de cada um. Numa dieta equilibrada para um indivíduo que não tenha restrições alimentares, nenhuma patologia específica. Certo? E diabetes, a gente pode considerar que um diabético que esteja com a diabetes em controle, né, tudo controlado, bonitinho, pode usar o mel? Com moderação e sempre com o auxílio de um profissional nutricionista. Tá. Ele vai atender esse paciente, fazer a dosagem dos carboidratos da dieta desse paciente. E aí sim, poderia sim. Poderia. Né? Tudo a gente tem que pensar também a forma, o horário que vai ser consumido, se você coloca alguma coisa que quebre esse açúcar, tudo isso, né? Tudo. Vamos lá, próximo então, na tela é a frutose. Então, a frutose vai depender muito da fruta. Perfeito. Porque cada fruta tem um índice glicêmico e se nós consumimos a fruta com as fibras, ela vai ter uma velocidade de liberação da glicemia. Tá. Agora, se eu consumo suco, tem outra. Por exemplo, o morango tem 40. 40 de índice glicêmico. De índice glicêmico. Agora, a laranja tem um médio índice glicêmico, porém, se a gente consome em forma de suco, já aumenta, já fica alto. Se você chupa a laranja com um bagaço, ela cai um pouquinho. Sim, fibras. Tá. Né? As fibras. Agora, falando da frutose em geral, vamos destacar então o grupo que tem menos calorias e menos índice glicêmico. A gente pode colocar o morango, o que mais? Kiwi, coco. Kiwi, o coco, legal. Abacate. O abacate. Por quê? Porque estão associadas com outros fatores. Por exemplo, eles são muito ricos em gorduras mono ou poliinsaturadas, como o abacate. Estou falando do abacate agora. Tá. Que não tem frutose, ele tem mais gordura, né? Não, tem frutose também. Tem um pouco? Tem, mas ele tem gordura. Tem mais gordurinha. Tem. Mono e poliinsaturadas. Tem saturadas também. Agora, quando a gente fala das frutas que tem muito açúcar e que tem essa rapidez do índice glicêmico de liberar insulina, uva entra?
Uva não, uva tem médio. Uva é médio. Tá, quais médio. seriam as mais altas, que é importante a gente ter aí um certo controle? Melancia é muito alto também. Melancia, laranja, principalmente. Laranja, banana. Banana é também. alto. Mas banana, ela pode ser utilizada por pessoas que não têm nenhuma patologia, tá? Ela pode ser utilizada, ela é ótima para pré-treino. Apesar de ter o índice glicêmico alto, ela é ótima. E a gente não destacou aqui a caloria de cada fruta e tal, até porque com uma pesquisa a gente encontra, mas mais uma informação geral para as pessoas terem aí, né, um controle. Mas a frutose é um açúcar natural, né? Natural da mas fruta. ela também, hoje em dia, a frutose ela também tem sido utilizada pela indústria. Então, ela é isolada e utilizada na indústria. Mas existem estudos ainda para verificar esse consumo. Existem até estudos que associam ela com hepatotoxicidade. Então, a melhor maneira de consumir a frutose é através da fruta. Comendo a fruta. Tá, se a gente lê ali num rótulo que foi acrescido de frutose, tem que ter um cuidado. Tem que ter um cuidado. É diferente, porque e hoje em dia é tão difícil, né, para a população interpretar rótulo, né? Pois é. E falta o hábito de... Às vezes a gente não tem nem tempo na hora de escolher ali, a gente vê o preço, né? Porque a parte do preço e as coisas estão tão caras, tá ganhando, claro, mais espaço. Você tem um tempo, aí você escolhe o mais barato e você não tem tempo de ler o rótulo. E às vezes também, por exemplo, adoçantes, ele tem outra nomenclatura, edulcorantes. Às vezes as pessoas não sabem. Não sabem, então a gente deveria, né, auxiliar a população, não fazer um desserviço. Exatamente. Então, assim, adoçantes, edulcorantes, que inclusive é em espanhol, né? O termo em espanhol. Mesma coisa. De adoçantes. Então, frutose, já colocamos, daqui a pouquinho tem perguntinhas do público. Vamos lá, o próximo na tela. Aí sim. A sacarose, que é o açúcar refinado. Sim. 77 calorias, então numa colher de 25 gramas, que é uma colher de sopa. Índice glicêmico altíssimo, olha lá, a gente destacou o número 87. E calorias vazias, né, Carol? Não é nada, vazia, né? não tem nenhum outro nutriente, puramente açúcar. Então, né? assim, puramente monossacarídeo. Tá mais que definido, não é para consumir. É moderado, assim, dentro de uma dieta para um indivíduo saudável, não é que o açúcar a gente tem que tomar muito cuidado em vilanizar uma substância ou outra. Dentro de uma dieta saudável, uma pessoa que pratica atividade física, não tenha nenhuma patologia, pode ser consumido açúcar. A recomendação diária dele é que seja 5%, mais ou menos, do total de carboidratos consumidos ao longo do dia. Tá, esse branco em aí, média, refinado. uma colher de sopa, em média isso aqui. Tá? Então, mas daí a gente cai naquele assunto que ele é muito industrializado. Para ele chegar nesse processamento, nesse pó que a gente está vendo. Refinamento, centrifugação, secagem, tem tudo isso. Então, além do lance do alto índice glicêmico, das calorias, do pico de insulina, ele ainda é industrializado. Então, assim, talvez da nossa cadeia aqui, ele é o pior. Pra gente evitar, eu poderia falar que é ele. Que é ele, né? Sacarose. Então, quando você lê sacarose, é o açúcar refinado. A gente também não conhece que a gente nomenclatura. Tá aí, sacarose. Próximo na tela, açúcar mascavo. Então, em termos calóricos, claro, ele é um açúcar, ele tem 73 calorias, o índice glicêmico continua sendo alto, mesmo que ele passe por menos refinamento. Qual é a sua opinião a respeito do açúcar mascavo? Então, ele é menos processado, né? Ele não passa pelo refinamento, mas ele tem alguns nutrientes também, tá? Ele tem algumas vitaminas, mas assim, nada que seja tão considerável. Como a gente estava falando, em alguns outros alimentos a gente já consegue doses dessas substâncias. Tá. Então assim, é um açúcar, é menos processado, o índice glicêmico é um pouco menor. Então, mas talvez não tenha tanta vantagem assim em ser consumido. Pois é. Quando você compara com a sacarose. Sim. Ele tem um pouquinho mais de nutriente, mas ele continua tendo os mesmos problemas do açúcar. Vamos colocar dessa forma enfim, para ficar mais fácil de entender. Pode ser uma boa troca. Mas já não tem calorias vazias, ele tem nutrientes. Tem nutrientes. Então, assim, num primeiro momento que a pessoa quer começar a tirar o açúcar branco, introduzir o mascavo pode ser uma estratégia. Pode ser uma estratégia, exatamente. Tá aí. É importante pra gente ter essa informação. No final, vocês vão escolher, hein, gente? Ainda não chegamos nos adoçantes. Na tela, o próximo, olha lá. Sucralose. Calorias também, ele não tem, né? Porque é um adoçante. O índice glicêmico também não tem. Embora haja uma discussão muito grande que os adoçantes podem... eu não sei o termo correto, mas disparar algo e que a produção de insulina pode acontecer. Ou seja, ele não tem calorias. Eu li um estudo há pouco tempo, eu até ia falar isso com a minha diretora. Ele não tem calorias, né? Então você ingere, não entra caloria nenhuma. Porém... ele ativa enzimas pelo sabor que demonstram para o nosso organismo que precisamos liberar a insulina, porque ele é doce. Então, ele ativa, enfim.
É algo que deve estar em estudo, eu li há pouco tempo, mas eu acho que a gente tem que colocar até para uma discussão. Sim. Mas dentro da característica sucralose... ele entra como sucralose, né? No nosso organismo e ele sai como sucralose também. Ele não é absorvido. Só que ele é artificial, né? Ele é modificado em laboratório. Então, ele é um adoçante artificial, não tem calorias, ele é muito consumido por diabéticos, para quem tem restrição, mas ele também, né? Também é algo modificado pela indústria. Sim. Então, quando a gente compara com aqueles outros, aspartame, qual que é o outro? Estévia. O estévia é considerado natural? É natural. O stevia é natural, mas ele não tem boa aceitação, pelo menos em consultório, porque ele tem um gosto residual, né? Mas é uma boa opção. É uma boa opção. A gente não colocou aqui, mas que a gente vai discutir um pouquinho o xilitol. Para quem tem restrição, tá? Para quem tem restrição, Quem tem restrição. Agora sim, te perguntando, sucralose é algo que ficou, porque ele tem dentro dos valores, né? Aí eu tô falando de custo, de preço, e eu acho que é importante a gente tocar nesse assunto também. Ele é mais caro do que aspartame e outros, ciclamato e tal. Mas ele ainda é mais barato que o xilitol, que é a opção que vem vindo, que a gente vai falar já já. O consumo dele, para quem faz uma dieta para perda de peso, você enxerga como algo que, se tiver um controle, um limite, pode ser interessante ou não? Então, vai muito do indivíduo, tá? Dieta é uma coisa muito individualizada. Se você conseguir trazer o seu paciente para que ele experimente o sabor natural dos alimentos, melhor, tá? Agora, caso ele não consiga de maneira alguma, né, utilizar, aí tenta um açúcar mais natural, da fruta ou o mel, se ele não tiver nenhuma restrição. E se ele tiver alguma restrição, aí um adoçante, lança a mão do adoçante. Mesmo para perda de peso, para aqueles que precisam perder ali, seus 20, 30 quilos, que estão com uma saúde comprometida. Sim, porque a gente tem que pensar em perda de peso de qualidade, entendeu? Uma perda de peso com reeducação alimentar. Existem dietas restritivas, dietas da moda. Nós temos que ter muita responsabilidade, sem dúvida, para divulgar essa informação. Então, tem que ser bem individualizado dentro de um consultório. Tem paciente que até precisa emagrecer, por exemplo, vou para uma bariátrica, preciso emagrecer tantos quilos, mas assim, são estratégias muito individuais. E de momentos também, dependendo de cada um, né? Sim. Então, a sucralose entra aqui como mais um adoçante industrializado. Artificial. Artificial, tá aí. Certo. Industrializado a adoção, né? É verdade. Xilitol, olha lá, ele veio então, todo mundo tem falado muito bem, queremos te ouvir. Mas ele tem ali calorias também, olha lá. Tem. 46 calorias uma colher e o índice glicêmico baixíssimo, que é o número 7 aí representado, enfim, quando a gente fala da contagem. Qual é a sua opinião sobre o xilitol? Então, o xilitol, a gente acha que ele é novo, né? Mas não é. Não é tão novo assim. O xilitol não é tão novo. Tem o xilitol, talmatina, eritritol. O xilitol, ele está sendo estudado, tá? Primeiro é assim, a indústria, ela, quando é aprovado pela Anvisa e tudo mais, já é vendido o produto. Mas ainda continuam fazendo estudos sobre a substância. Então, ainda estão estudando o xilitol, mas acredita-se que ele tem efeitos benéficos para tratar problemas bucais, problemas renais. Né? Então, está sendo estudado, não tem consenso ainda. Mas seria uma alternativa, opções de adoçante seria uma alternativa melhor. Porque esse é natural. Porque estão correlacionando ele também com esses benefícios. Com os benefícios, não só por essessas características de ser natural e de dar um índice glicêmico baixo. Não somente, mas ele também está com o precinho meio salgado. Então, ele acaba sendo caro, né? Porque, enfim, e aí quanto menos a gente consome, mais caro o preço fica, né? O lance da oferta e procura. Enfim. Mas a gente tem que mostrar aqui no programa que é uma opção e que tem sido considerada uma das melhores atualmente. Né? Tem perguntinha para você do público, olha lá, quem escreveu pra gente na tela. Obrigada, Leandro, um beijo para você. É verdade que todo adoçante tem um limite diário de uso? Qual seria a dose diária recomendada? Então, quando a gente diz aí numa dose que aquilo que você falou, numa estratégia que para aquela pessoa é necessário, qual para você é um limite? Sim, tem limite de uso. Apesar, por exemplo, da sucralose não ter calorias, ela tem um limite de uso dela. Então, eles têm na recomendação, por exemplo, o máximo de 5 gotas por porção. Então, varia do fabricante também. Isso a gente tem que ler, então, na recomendação do próprio fabricante. Tem recomendações já específicas. Tá? E o xilitol, como a gente vê, ele tem calorias também. Então, a gente tem que levar em consideração, eu acredito, que entre dentro desses 5%.
como ele tem caloria também. Ele vai, e o resto tem o consumo do carboidrato do dia, né? De massa, de pão, enfim, de outros carboidratos, do arroz e tal. Dos carboidratos totais. Totais do dia. Então a gente tem que, claro, estar atento a tudo isso. Eu vou agradecer a Juliana Martins e pra gente fechar, que eu falei que eu ia te perguntar, na sua opinião, então, o que é o melhor e o que é o pior? Qual é a sua opinião dentro do assunto? Que eu acho que ela já me contou ali, mas ela vai contar pra vocês. Então, a minha opinião é que a gente come os alimentos no seu sabor natural. Porque é importante a gente desenvolver o paladar amargo, o paladar ácido, porque esses alimentos que têm esse sabor, eles têm componentes importantes para a pele, para o cabelo, trato gastrointestinal, para o sistema nervoso. Tá. Então a gente tem que começar, as papilas gustativas estão sempre se renovando, então acho que a gente tem que estimular o sabor natural dos alimentos, mas tem que ser gradual. Tá? Toda transição tem que ser gradual. E sabe um que não tá aqui, mas que falam muito bem? O açúcar de coco. Pois é. Da fruta. Pode ser uma opção legal. Ele tem índice glicêmico moderado. Moderado. Sim. E como a fruta é fantástica pra tudo, né? Pois é. Quando a gente pensa nisso, vou adoçar um bolo. Cara, eu tô com muita vontade de comer um doce. É melhor se adoçar com açúcar de coco do que muitas vezes com outros, Sim. né? Aí a gente tem que Se a gente for pensar só em índice glicêmico, sim. Mas, verdade, é que é difícil tomar o cafezinho. Tem gente que consegue e dizem que é hábito mesmo. Começou a tomar sem adoçar, nunca mais se adoça o café e percebe um outro sabor de café. Falam que é melhor, né? Eu ainda não tentei. Mas vou chegar lá ainda. Eu já tomo, confesso que eu já tomo. Então, eu vou evoluindo sempre. Eu vou deixar pra vocês o Instagram da nossa nutricionista, @NutriJulianaMartins, o Juliana com 2 N's. Sou mineira. É mineirinha. Lá era moda. Ai, que delícia. Onde você de onde? Eu sou de Pouso Alegre. Olha que legal. São João, na verdade, eu nasci em São João da Mata, mas é muito pequenininho. Aí eu morei em Pouso Alegre. Aí, Pouso Alegre. Eu assim, adoro. É um com o outro. @NutriJulianaMartins, tudo junto com 2 N's. E tem um site que é estimanutrição, sem os acentos.com.br. Pra quem quiser mandar mais perguntinhas pra ela, fiquem à vontade. Obrigada, viu? Obrigada. Prazer e igualmente. até a